Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia para você, Bel. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Ainda nesta semana, Bel, nós falamos aqui sobre a importância de se buscar metas agressivas, mas com planejamento conservador. E eu gostaria que você fosse além nessa conversa, até pela importância que tem no mundo dos negócios, na formação da nossa carreira. Eu fiquei até me perguntando, uma pessoa mais agressiva deve ter pensado, pera lá, Bel, eu até entendo o lance de ser agressivo, mas por que eu tenho que planejar de forma conservadora? Isso não vai fazer com que atrapalhe a meta agressiva que eu tenho? Que é o alcance esta meta tão agressiva que foi? O que eu vou ganhar planejando algo menor? E é interessante, fizeram uma pesquisa esse ano em Harvard, foi provado que pessoas ficam felizes quando sentem que estão evoluindo, não importa o quanto. Então, acontece o seguinte, a gente, como seres humanos, quanto mais progresso a gente tem, por menor que seja, mais progresso a gente terá. Porque é tipo uma inércia positiva. É tipo um momento. Então, imagina o seguinte. Imagina que você tem um espaço que você tem que pular no trapézio e são vários trapézios. Porque são várias distâncias. Você tem que puxar um impulso num trapézio para pular para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. Você quer chegar no último. A meta agressiva é chegar no último que está a 1 quilômetro de distância. Você vai ter que passar por 50 no meio. Agora, se você não der o pequeno impulso em cada um para conseguir pular de um em um, quando chegar no meio e parar, vai ser muito mais difícil começar de novo. E o ser humano funciona assim em diversas coisas, desde alguma falta de motivação, quando você está empolgado com algo de negócios, daí você não consegue uma meta nem pequena e daí você trava. Até um exemplo que eu fiz, eu já corri várias meia maratonas, são 21 quilômetros. Agora, uma vez eu corri uma que era 10, para um pouquinho, corre 5 quilômetros, muito mais difícil. Aquela parada trava completamente. Retomar o ritmo novamente é muito complicado. E isso Parar acontece, de perceber que você estava no pouquinho da evolução. E isso acontece no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos. Em diversos aspectos da vida. Então, quando a gente pensa em conseguir ser conservador, não é esquecer das metas, mas é conseguir manter esse trapézio de uma maneira que você não se sabota de parar no meio. Porque às vezes quem é muito agressivo se empolga muito, até se desempolgar muito. A pessoa é intensa até se vários frustrar, níveis. porque acha que não está alcançando aquela grande meta que ele havia Exato. estabelecido. Mas cada passo que ele der para chegar lá é um passo que pode fazer com que ele ganhe mais força ainda. Para depois chegar lá. Tem um exemplo interessante, claro que é um exemplo até antigo, na verdade. Então não tinham mídias sociais como tem hoje. Acho que era 2005, 2006 que aconteceu. Um casal começou um projeto que chama um Clipes Vermelho, One Red Paperclip. O site deles tem tipo 10 milhões de visualizações, é interessante. Mas basicamente eles queriam ver até onde eles podiam ir se eles começassem com um clipes vermelho e trocassem por coisinhas um pouquinho melhores. Um pouquinho de evolução a cada passo. Quer dizer, eu tinha um clipes vermelho, Daí queria eles trocar por algo que fosse um pouco maior, seja lá maior. o que fosse. Então eles começaram lá em julho de 2005 e eles trocaram o clipes vermelho por uma caneta em forma de peixe. Vocês deram um clipes vermelho, alguém deu uma caneta que não ligava. Daí, bom, no mesmo dia eles conseguiram trocar a caneta por uma maçaneta um pouco diferente. Uma maçaneta de porta. De porta. Daí foi indo, da maçaneta conseguiram trocar por um... Era tipo um fogão mais de... Não era um fogão grande, era um fogão antigo de churrasco, assim, usado. Mas foram indo, foram trocando. E um ano depois, em 2006, julho de 2006, eles conseguiram trocar a última coisa, que era um papel num filme que eles conseguiram, um papel num filme por uma casa. Por uma 2 andares. casa. Eles começaram a história com clipes vermelhos e terminaram em uma casa. Passaram por 14 trocas. Ou seja, agora, o que é pequenas coisas que eles foram fazendo chegaram na grande meta. E parece uma história meio maluca, mas se eles começassem falando, tem aqui um clipe me dá uma casa. Jamais conseguiriam. Não rolaria. Eles desistiriam. Não adianta eles tentarem. Agora, as pequenas motivações de irem fazendo um pouquinho mais, eles argumentavam um pouquinho mais, iam mudando as coisas, tinham ideias melhores. Então, a importância de ter um pouquinho que faça a cada dia, mesmo de forma conservadora, é importante para sua meta mais agressiva. No caso deles, para a meta da casa.
Ok, muito obrigado, Bel. Uma boa semana para você. Até semana que vem. Até semana que vem, Milton. E você pode mandar mensagens para Bel PS em caderninhodabel@cbn.com.br.